A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, aonde marcamos o encontro para estar meditando na palavra do Senhor e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Rei. Aleluias! Nós estamos aqui com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, extraindo lições maravilhosas da palavra de Deus para aplicarmos em toda a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando, não é curso teológico. Amém? Nós simplesmente estamos lendo a Bíblia e tirando lições para nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. Amém. Se você sentir no coração, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também têm o mesmo intuito que você. Amém. Você, essa mensagem falou forte comigo, também vai falar com fulano. Então você ali, você pode compartilhar nos grupos, no Face. Amém. Em nome de Jesus. Deixa Deus te usar como canal de bênção em nome de Jesus. Amém? Lembrando que nos comentários você pode deixar seu pedido de oração, você pode deixar seu testemunho, alguma dúvida que você tenha concernente à palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E também, você pode deixar simplesmente a paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando em nome de Jesus para podermos vencer cada etapa que nos é proposta. Amém? Glória a Deus, vamos aqui estar lendo o capítulo 6 de segundo livro de Samuel, que diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Balaá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram para a casa de Abinadab, que está em Giba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiaram o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, pois os bois a deixavam pender. Então a ira se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo que o rei ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda de Davi, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor.
E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu-lhe a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim, antes do que a teu pai, e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, nós vemos aqui várias lições que às vezes a gente vê certas coisas acontecerem e a gente questiona por que elas acontecem, né? Nós vemos aqui que Davi, ele, né, glória, que a Arca de Deus, ela representava o tesouro nacional de Israel. A Arca da Aliança, ela significava ali a presença de Deus. Você vê que Moisés e Arão, eles foram ali, né, instruídos de como tratar a Arca da Aliança, na qual nem Moisés podia ali mexer, mas apenas Arão, né? Porque Arão era o sacerdote. E ali a família de Arão, ela foi separada justamente com esse intuito de cuidar da Arca da Aliança, de cuidar do tabernáculo, de cuidar do templo. Nós não podemos esquecer o seguinte ponto, que as coisas de Deus, elas são santas, elas são seladas e elas são guardadas. O que é para fazer aquelas pessoas que Deus separou, não queira outro fazer, porque para Deus se torna a abominação. No caso aqui, entenda, essas pessoas, elas de bom grado, né? Ele tentou proteger a Arca da Aliança, porém ele esqueceu que somente poderia tocar na Arca da Aliança os sacerdotes, as pessoas que eram separadas, as pessoas que viviam por aquele intuito, pessoas que tinham o corpo contaminado, poderia ser por uma relação, poderia ser porque passou perto de animal impuro, ou porque comeu algo impuro, certo? Tinha todo aquele, posso dizer, ritual para ser seguido para poder se conduzir à Arca da Aliança. É como hoje nós precisamos entender que hoje nós não carregamos a Arca da Aliança, mas nós carregamos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele requer de mim, ele requer de você santidade, compromisso, fidelidade. Eu vejo pessoas aí se dizendo que vão para o céu, ai, Deus me ama, Jesus morreu por mim, ele perdoou os meus pecados e ele não quer que eu vá para o inferno. Isso tudo é verdade, mas estão esquecendo uma pequena cláusula nisso tudo. Jesus perdoa aquele que se arrepende. Jesus morreu pelos que se arrependeram, pelos que se constrangeram na presença dele e por eles, aleluias, o seu sangue foi derramado e essa pessoa é lavada e purificada no sangue de Jesus. Mas para sermos lavados e purificados no sangue de Jesus, precisa nós nos arrependermos. Você vê que João Batista, antes mesmo de Jesus assumir o seu ministério, ele disse: arrependei-vos, porque a ira de Deus é chegada. Não existe perdão sem arrependimento. Sem arrependimento, só há uma escolha: o inferno. Não há outra escolha. Viver fazendo coisas erradas é só você ler ali a carta aos Romanos. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vemos aqui que as coisas de Deus, elas são perfeitas. Não tem como a gente querer dar jeitinho nas coisas de Deus. Davi, ele
colocou ali, eu sei que foi uma carroça nova, mas Davi ele não teve o cuidado, porque a arca ela não poderia ser carregada assim. A arca só poderia ser carregada pelos levitas. A arca ela só poderia ser carregada ali com aquelas varas próprias para carregar a arca da aliança. Então, ali quando Deus permitiu que isso acontecesse, foi como uma repreensão para o próprio Davi, que ele quis lembrar, olha, a minha obra não é feita de qualquer jeito. As minhas coisas não é intenção. Gente, a gente tem que entender que os fins não justificam os meios. Amém? Então, se você vai fazer uma coisa para Deus, você precisa fazer bem feito. É como eu sempre digo, não é o que você faz, é o porquê você faz, é a sua motivação. Nós temos que entender que as coisas de Deus a gente não pode fazer de qualquer jeito. Se você jejuma para Deus, não é um jejum de qualquer jeito. Se você ora, não é de qualquer jeito. Se você lê a palavra, não é de qualquer jeito. Se você adora, também não é de qualquer jeito. A adoração ela precisa ser acompanhada de um coração quebrantado, de um coração contrito, da gente buscar sinceramente a presença de Deus. Ali, quando a arca fica na casa de Obed-edom e a casa de Obed-edom ela começa a ser abençoada, isso era um simbolismo para Davi, de que sim, era para ele levar a arca ali para a cidade de Davi. Porém, ele teria que levar do jeito certo e não do jeito errado. Não busque a Deus de qualquer jeito. Isso é que é o problema hoje eu digo 80% da igreja. É de qualquer jeito. Sabe? Não se busca mais santidade, não se vê a misericórdia de Deus e não se vê a justiça. Se vê perdão, mas não se vê arrependimento. Se vê a salvação, mas não se vê que foi um preço pago e um preço muito caro. Foi o sangue do Filho de Deus derramado para que você, nós tivéssemos a chance da salvação. E não foi apenas um sangue derramado, foi uma carne dilacerada. Foi um momento de dor, foi um momento de sofrimento que Jesus passou por nossa causa, em nome de Jesus. Então agora nós queremos simplesmente que seja de qualquer jeito? Nós queremos aceitar Jesus e viver de qualquer jeito? Viver impiamente, se vestir impiamente, falar impiamente, compactuar de coisas ímpias e de dizer que vamos para o céu? Lembre-se, Deus na sua palavra, ele diz, sem santidade é impossível agradar a Deus. Já começa aí o princípio de tudo. Se eu não me santifico, se eu não busco a presença de Deus, se eu não busco agradar a Deus, como eu posso estar perto de Deus? Todos nós, como seres humanos, sabemos como agradar a outra pessoa. Então, esse mesmo querer agradar tem que vir com relação a Deus. Aqui, ao ler essa palavra, a gente pode até ser movido por um sentimento de revolta, de dizer, aqui, Uzá, ele não agiu de forma errada, ele simplesmente quis ajudar ali, porque a arca ia cair. Sim, mas o começo já foi errado. Não tem como uma coisa que começa errada, meu irmão, terminar certo. Se começou errado, tem que dar um fim para começar direito. Você vê que aqui houve uma pequena vírgula. A arca foi deixada ali na casa de Obed-edom para poder se ajustar as coisas. Para quê? Reflita. O que errou? Por que deu errado? Por que Deus não está ouvindo a tua oração? Por que você está clamando, está buscando e você não vê resultado? Não adianta, meu irmão, dizer assim, eu não sei, porque a gente sempre sabe. Uma coisa que eu sempre falo é que não existe essa coisa de dizer, meu Deus, me perdoa pelo pecado que eu não cometi. Pelo pecado que eu cometi, mas que eu não me lembro qual é. Meus irmãos, todos nós temos sã consciência de quando fazemos algo errado. Por mais que a gente esteja fazendo, dizer, não tem nada a ver, todo mundo faz, a gente sabe dentro do nosso coração que está errado. Entende? Então é por isso que em Romanos diz que na presença de Deus nós somos indesculpáveis na presença de Deus. Não existe desculpa. Não existe mais, não existe. Ou você está direito no caminho do Senhor ou você não está. Não existe meio termo.
É só você ver ali nas cartas de Apocalipse, Jesus, ele começa ali, já na igreja de Éfeso. Ali é honrando, falando, né, reconhecendo, mas ele diz, olha, está faltando coisa. Jesus não quer você pela metade. Jesus não quer você 90%. Jesus quer você 100%. Jesus, ele quer que você também esteja na dependência dele 100%. Nós temos que entender, Deus aqui foi injusto, Deus não foi injusto. Aqui era o tempo da lei. E se existia uma lei concernente à Arca da Aliança, ela tinha que ser respeitada. Porque, meu irmão, é só você prestar atenção. As leis, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para trazer ordem. Você imagina a sua casa, qualquer um que chega, faz o que quer, você acha que vai dar certo? Você aceita isso? Você aceita qualquer um, você acabou de limpar a sua casa limpinha, você aceita qualquer um chegar com os pés todos sujos de lama e sair sujando a sua casa inteira? Como tivesse ali totalmente, tô nem aí pro que você fez? Você acha que a sua casa estaria correta, sem ordem? De jeito nenhum. Tudo na vida precisa de um estatuto. Tudo na nossa vida precisa de regras. Nós precisamos de regras para podermos estar cientes de andarmos no caminho certo. Em nome de Jesus. Entenda que aqui Deus, ele não foi mal. Aqui não houve erro. Aqui simplesmente houve o quê? Um descaso com as coisas de Deus. Davi aqui agiu como os filisteus. Botar a arca de Deus em cima de uma carroça. A arca de Deus, a arca da aliança, não era para ser carregada em carroças. Ela tinha as varas próprias. E só poderiam ser levadas pelos levitas. Por quê? Porque eles tinham uma instrução de como levar a arca do Senhor. E você vê que aqui, quando ele toma de novo a arca e começa a levar, ele já muda totalmente, né? Você vê que aqui ele faz sacrifício, mas aqui não é Davi fazendo, obviamente. Tinha um sacerdote fazendo esse sacrifício. Você está entendendo? Ele já mudou a conduta e deu certo. Ele conseguiu levar. Mas você vê aqui que nunca ache, entenda, nunca ache que quando você está fazendo as coisas para Deus do jeito certo, você vai ser aplaudido por todos. Vai ser não. Vai ter aqueles que como eu posso dizer, aqueles que te ignoram. Aqueles que dizem, olha, para que isso? Não sei o quê. Exatamente como Mical fez com Davi. Mical desprezou Davi no seu coração. Quando viu Davi entrar ali, né, dançando, jubilando, alegre na presença de Deus. Você vê que existem pessoas na igreja que são quietas, né? Elas ali estão na adoração, aquele jeitinho delas, mas jamais elas podem estar falando ou ignorando aqueles que dançam, aqueles que pulam, aqueles que gritam. Você não sabe a glória que Deus fez na vida dessas pessoas. Davi, quantos anos Davi fugiu? Quantos anos Davi penou para poder chegar ali àquele ponto? Davi estava mais do que certo em pular, saltar de alegria, porque ele estava vendo se cumprir a vitória de Deus da vida dele. Não se constranja de, na hora que Deus estiver te dando a vitória, na hora que Deus estiver te concedendo a vitória, você dar glória a Deus, você glorificar o Senhor, você dançar, você se alegrar. Sabe, quando a gente é ímpio, quando a gente não tem Jesus ainda, a gente faz cada coisa errada. E não tem vergonha dessas coisas erradas. Porque todo mundo está fazendo. Lembre-se, você não é todo mundo. Você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. Aleluias, você é um eleito do céu. Você não é todo mundo. Aleluias, é isso que nós temos que entender. Às vezes nós erramos por não reconhecer a nossa identidade. Quem somos? Por que estamos aqui? Qual é o nosso chamado? Amém? Em nome de Jesus. E Davi tinha mais do que 1000 razões para estar ali, glorificando e agradecendo e exaltando o nome do Senhor, porque ele estava entrando com a arca de Deus na cidade de Davi. Amém? Em nome de Jesus. Então deixe Deus operar na tua vida. Para de se importar com o que os outros dizem. Para de se importar com o que os outros te julgam. Você vê que aqui Mical pagou um alto preço, né? Mical, ela pagou um alto preço por
desprezar o que Davi estava fazendo. Ela poderia ser aquela que tinha gerado o homem, né, o filho, entre o rei escolhido pelos homens e o rei escolhido por Deus. Mas não, por causa do seu coração, por causa do seu egoísmo, por causa da sua soberba, ela foi castigada e ela não teve um filho sequer. Não se preocupe com aqueles que te julgam. Não se preocupa com aqueles que te desprezam. Te preocupa em agradar a Deus. Deixa que Deus trata com eles. Amém? Em nome de Jesus. Porque aqui, o que Davi disse em outras palavras para Mical? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Se eu hoje sou rei, porque ele me escolheu. A glória é dele, para ele, por ele, dele são todas as coisas. Por que eu não glorificá-lo? Quem sou eu? Aleluias. Não sou maior do que as filhas dos servos dos meus servos. Por quê? Porque ele estava ali na posição de rei, mas ele era, primeiramente, um adorador, em nome de Jesus. Então, que lições eu extraio dessa palavra? A primeira, faça as coisas de Deus com temor e tremor. Faça as coisas de Deus direito, com santidade, para que ele se agrade de ti. Aleluias. E o segundo, não te importa com aqueles que desprezam a ação de Deus na tua vida e o que você faz para ele. O importante é que ele receba do alto. E a terceira, dos que nos desprezam, Deus toma de conta. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, essas são as lições que nós extraímos do capítulo, aleluias, glória a Deus, número 6 de 2 Samuel. Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que não é de todo jeito que a gente faz a tua obra. Aleluia. A tua obra, meu Deus. Que há a maneira certa, Senhor. Uma maneira temente, uma maneira honrosa, uma maneira, Senhor, aonde a gente te glorifica, meu Pai, com nossas vidas. A gente te glorifica com o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso comportamento. Aleluias. É agradável a Ti. Cuida de nós, Pai, para que possamos Te agradar. Ó Senhor, hoje não levamos mais a Arca da Aliança, mas nós levamos algo, posso dizer, até mais precioso, que é o Teu Espírito. A palavra de Deus diz, Senhor, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então nos ajuda, Senhor, a ficar firmes, a fazer a Tua vontade, realizar o Teu querer e Te glorificar com nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, Te apresentamos, Senhor, cada um que ora conosco. Te apresentamos caderno de oração. Te apresentamos nossa casa, nossa vida e nossa família. Cuida de nós, Pai, porque em Ti somente confiamos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que você possa aprender com essa palavra e fazer as coisas de Deus do jeito certo. E Ele será, aleluias, aquele que te guia. E você será tremendamente honrado por Ele. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.